Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que tem ganhado muita força por aí, a constelação familiar. É uma prática que promete resolver, sabe, aquelas feridas profundas da nossa história. Só que, para quem tem uma caminhada de fé, ela acaba trazendo umas dúvidas bem sérias. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, a grande questão que fica no ar é essa, né? A constelação familiar é uma terapia inovadora, uma ferramenta de autoconhecimento? Ou será que tem ali um perigo espiritual? É uma dúvida que pega muita gente que tenta viver de acordo com a fé cristã. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos mergulhar na dúvida. Por que isso virou uma questão? É terapia ou espiritismo? Depois a gente vai entender o que é de fato essa prática. Daí, vamos colocar as lentes da fé católica para analisar a coisa toda, ver onde a doutrina bate de frente com esse tal de campo de energia. A gente vai ver também o que a igreja diz oficialmente e, no final, fechar com o chamado à prudência. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Por que essa dúvida toda? A verdade é que a constelação familiar ficou super popular muito rápido, e com essa popularidade veio um monte de confusão e incerteza, principalmente no meio cristão. Olha, a promessa é muito atraente, não é? Quem não quer resolver conflitos familiares profundos, curar dores que vêm de gerações? Isso atrai muita gente, é natural. O problema? O problema começa a aparecer nos métodos, no como se busca essa cura. E foi justamente isso que fez acender um grande sinal de alerta em muita gente de fé. Certo. Então, antes de qualquer julgamento, a gente precisa entender do que estamos falando. Afinal, o que é, na prática, a constelação familiar? Bom, de forma bem resumida, é um método que foi desenvolvido por um alemão chamado Bert Hellinger, e a grande característica é que ele mistura coisas. Ele pega elementos que soam como psicoterapia, mas junta com conceitos bem esotéricos, como a influência dos nossos ancestrais e a ideia de um campo de conhecimento, uma energia que conectaria todo mundo da família. E olha que interessante, a constelação não aparece sozinha, sabe? Ela geralmente está ali no mesmo universo de outras práticas alternativas, coisas como tarô, reiki, uso de cristais. Tudo isso que vem de uma base de pensamento mais ligada à nova era, ao esoterismo. Ver isso ajuda a gente a entender de onde vêm as ideias da constelação. Ok, agora que a gente já tem uma ideia do que é a prática, vamos virar a chave, vamos olhar para ela sobre a ótica da fé católica. E para fazer isso do jeito certo, a gente precisa primeiro lembrar de alguns princípios fundamentais na nossa fé. E é importante entender uma coisa. Quando a igreja fala sobre esses assuntos, não é para ser uma juíza fria, sabe? A postura é de mãe. É um cuidado, oferecendo o que o texto chama de orientações amorosas, justamente para ajudar os fiéis a não se perderem em caminhos que podem ser confusos ou até perigosos para a alma. E essa orientação não vem do nada, ela tem uma base muito sólida. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 2117, é bem direto. Ele diz que todas as práticas de magia ou de feitiçaria são gravemente contrárias à virtude da religião. E continua, falando que o espiritismo muitas vezes envolve essas coisas e que por isso a Igreja nos adverte para ficar longe. Essa posição toda se apoia em crenças que são, assim, inegociáveis para um católico. A gente acredita na liberdade individual radical e na nossa responsabilidade moral. A gente acredita que o perdão é um presente de Deus, não um simples reajuste de sistema. A gente acredita na realidade do pecado, que exige arrependimento pessoal. E, claro, que a salvação vem por Jesus Cristo e pela sua igreja. Beleza. Com esses pilares da fé bem frescos na memória, agora sim a gente pode ver onde as coisas começam a não bater. Onde é que os conceitos da constelação familiar entram em conflito direto com a doutrina da igreja. E aqui a gente tem um exemplo que é gritante, a ideia de perdão. Na constelação, a busca por equilibrar um sistema ancestral. Às vezes isso significa até passar por cima da culpa pessoal, sabe? A liberdade do indivíduo meio que se perde em nome do todo. Já na fé católica, nossa, é totalmente diferente. O perdão é um dom de Deus que exige arrependimento de verdade, um propósito de não pecar mais e a reparação da ofensa contra um Deus que é pessoa. Então, aqui está o X da questão. A prática da constelação propõe um campo de energia, um sistema que é impessoal. Isso bate de frente com o fundamento da fé católica, que é um relacionamento pessoal, de amor, com a Santíssima Trindade, com um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É por causa dessa análise toda, desses pontos de conflito, que a gente chega no alerta oficial da igreja e entende o porquê dele existir.
Do ponto de vista católico, a coisa é séria. Acredita-se que se envolver com o ocultismo ou com o que a gente pode chamar de coisas das trevas acaba criando brechas espirituais. É como se a pessoa, muitas vezes sem nem perceber, abrisse uma porta para influências que não são boas, que não vêm de Deus. Tem uma frase que resume bem essa preocupação e que vem muito dos alertas de teólogos e exorcistas. Misturar elementos não católicos contamina o ambiente espiritual. A ideia é essa, sabe? O perigo de misturar as coisas, o chamado sincretismo, é que ele pode acabar poluindo a fé. Então, para a gente resumir, por que é considerado espiritualmente perigoso? Porque pode negar o livre-arbítrio e a responsabilidade de cada um pelo pecado, porque introduz ideias espíritas que não têm nada a ver com a fé cristã, e também porque pode levar a gente para uma compreensão meio mágica das coisas espirituais, e não de fé. E claro, porque teólogos e exorcistas, gente que estuda isso a fundo, alertam para o potencial de dano espiritual. Bom, chegando ao final da nossa análise, tudo isso nos leva a um ponto muito prático, um chamado à prudência, a entender o que isso tudo significa para quem vive a fé no dia a dia. Então, fica aqui um caminho de discernimento, um passo a passo prático. Primeiro, examine a fonte. Essa prática está alinhada com a Bíblia e com a tradição da Igreja? Segundo, consulte o catecismo. O que a Igreja ensina oficialmente sobre isso? Terceiro, e super importante, priorize os sacramentos. Confie naquilo que a gente já tem. A confissão, a Eucaristia, são fontes de graça garantidas. E por fim, se a dúvida apertar, busque orientação espiritual. Converse com um padre de confiança. Olha, o ponto crucial que a gente precisa guardar é este. A verdadeira cura espiritual na visão católica vem pela graça de Deus e pelos sacramentos. Não vem de técnicas esotéricas, por mais que elas pareçam boas. O caminho é outro, a fonte é outra. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. No mundo de hoje, com tanta oferta de espiritualidade, como é que a gente faz para discernir? Para saber o que realmente cura a alma e o que, na verdade, pode colocar ela em risco? É uma questão fundamental, né?